que você tem que estar bem preparado e entender bem qual é o seu papel e como um interlocutor, né, oficial da empresa, a responsabilidade é muito grande. Falar qualquer besteira no momento errado, para a pessoa errada, qualquer informação sensível tem sérias consequências. Embora você não seja talvez um tomador de decisões de negócio no dia a dia, você precisa ter uma visão holística de todo o negócio, de todas as frentes. Pode e deve ser um influenciador da tomada de decisão. Se a gente fosse colocar 3 grandes habilidades para ser um RI estratégico, qual que seria, Luiz? Então o que a gente faz é a gente bate na porta, recebe vários nãos e recebe vários sims. E uma hora, em ondas, eu acredito que a gente vai começar a ganhar mais e mais visibilidade e aí o grande vai começar a olhar também. Essa, simplificando, quando tudo está bem, não é mérito do RI. Quando tudo está mal, pode ser culpa do RI também, né? Ou ele entra ali ele é um dos culpados também. Então tem um lado ingrato, mas tem um lado, acho que bastante recompensador de você realmente ser chave ali para a empresa. Um RI disfuncional é crítico, né? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso IR Talks, o talk show com os melhores profissionais de RI. Eu sou Cássio Rufino, sou um dos sócios executivos aqui da MZ e é um prazer conduzir essas conversas com profissionais tão incríveis do nosso mercado de capitais. Lembrando que todos os nossos episódios do IR Talks estão gravados e disponíveis no canal do YouTube da MZ e também dentro do nosso website. Então corre lá, acessa, dá like, compartilha com todos aqueles profissionais que você acredita que precisa desses insights valiosos. Hoje, ao meu lado, eu tenho o prazer de receber Luiz Palhares, diretor de Relações com Investidores da Positivo Tecnologia. Palhares, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E a MZ, parceiro de muitos anos, meu, né, e indispensável para qualquer RI hoje, né? Muito legal. Luiz, as pessoas chamam de Luiz, de Palhares, como devo te chamar aqui nesse nosso papo? Pode chamar de Luiz. Muito bom. Luiz, antes de começar, eu sempre pergunto, quem é o Luiz atrás dessa cadeira de RI? Eu sou casado com a Fabiana, pai da Anabel, de 11 anos, estou atualmente já em RI há alguns anos, né? Sou de Curitiba, moro em São Paulo, no entorno, na verdade, moro em casa, com quintal, com cachorros. Gosto de muitas coisas, gosto de música, culinária, viagens, mas o dólar tá tão caro, né? Para nós mortais, assim, tá mais difícil de satisfazer esse desejo. E acho que uma coisa importante que dá para encaixar hoje, por exemplo, na minha agenda fora do trabalho, eu acabo chegando em casa muito tarde, os dias são longos. Tento pelo menos encaixar uma academia de manhã, 6 horas, 3, 4 vezes ao dia antes da loucura começar. E no fim de semana eu sou um cara que gosta de incluir agendas com a família. Assim, evito fazer coisas que não incluam a minha família, né? Palhares, eu concordo com você em todos esses temas, porque no final, o dia é muito corrido, como você falou, e a gente precisa priorizar a família ali no final de semana. Fiquei curioso, que cachorro que você tem, Palhares? Tenho 2, uma vira-latinha, velhinha já, e agora uma husky que tem sido um pesadelo. Ah, por que, Palhares? Compartilha. Destrói tudo. Meu Deus. Eu sempre falo pra minha esposa, eu queria muito um Golden Retriever, aquele grande. Aí você vê os reviews na internet, fala que ele destrói tudo, come chinelo, come e-mail, falo, meu Deus do céu, o que é isso? É um cachorro? É por aí. Muito legal. Palhares, essa questão de acordar cedo, você já comentou que você levanta, vai ali umas 6 horas para academia. Ontem eu estava vendo uma matéria falando que tem executivos que acordam 4 ou 5 horas da manhã para dar conta de tudo. Como que você vê isso? Eu não consigo. 5 horas da manhã é o meu horário. 4 já seria muito puxado, até porque eu não consigo ir dormir tão cedo e eu preciso aí, no mínimo, de 6 a 7 horas de sono. Muito legal, muito legal. Primeira pergunta, como que você chegou ali nessa cadeira hoje que você está como diretor de RI da
positivo? Eu caí em RI por oportunidade, né? Não é uma profissão que eu planejei. Por muito tempo na minha vida eu sequer conhecia, né? Mas trabalhando em finanças, na minha outra empresa, ainda na Natura, eu fui convidado para ocupar um espaço no time, né? Que vagou. Quem me trouxe para a RI foi o Fábio Cefali, que já esteve aqui. Foi meu primeiro chefe de RI, aliás, foi um ótimo exemplo aí de liderança. Hoje ele está lá na M. Dias Branco, então atribuo a ele essa experiência. E curioso que eu olhava a área de RI, né, numa empresa de capital aberto, empresas anteriores que eu trabalhei não eram de capital aberto, a função não existia. E eu achava ela bastante privilegiada, né, olhando de fora, porque eu enxergava as viagens internacionais, as reuniões importantes, o acesso a toda a alta administração. Eu achava que o cara de RI tinha acesso a todas as informações estratégicas da empresa e participava de todas as decisões importantes e jantava nos melhores restaurantes. Bom, até tem um pouco disso, mas a realidade... olhando só o glamour ali do RI, né, Quem olha de fora, acho que o RI... Eu achava que era uma agenda autônoma, que essa pessoa, o time de RI não ficava ali naquela insanidade do dia a dia, que eles conduziam só as reuniões, só falando com o investidor e falando que estava tudo bem. Não é bem assim, até tem esses glamours, né? Mas o dia a dia é muito mais difícil do que isso, né? Você puxou num elemento que eu acho que é importantíssimo no mercado. Muitas pessoas que não conhecem um RI e olham de fora, realmente têm essa percepção do glamour de viagem de avião. Ai, Deus, em Nova York, tô indo para cá e para lá. Quando você entrou e se deparou com uma nova realidade, qual foi sua percepção? Que você tem que estar bem preparado e entender bem qual é o seu papel e como um interlocutor, né, oficial da empresa, a responsabilidade é muito grande. Falar qualquer besteira no momento errado, para a pessoa errada, qualquer informação sensível tem sérias consequências. E não é só falar, né? É conhecer tudo sobre a empresa. Acho que a gente pode explorar depois e vai explorar provavelmente, né, que habilidades um profissional de RI precisa ter. Mas é bem tenso, porque o preço da ação está reagindo ali todos os dias, né? O RI tem que ficar com o olho na tela. Não é esse o foco da empresa, obviamente, mas tudo impacta, né? A gente amanhece todo dia com uma notícia nova, que se o RI não pensar, não souber qual é a notícia e não pensar se aquilo impacta ou não impacta, ele é pego desprevenido. Por exemplo, já com investidores às 7 da manhã, enviando WhatsApp perguntando como isso te afeta, como aquilo te afeta, o que a empresa vai fazer. E como que você lida com isso? Hoje mesmo, antes da gente começar aqui a gravação, a gente falou de uma notícia que aconteceu e que você já estava ali se preparando para as possíveis perguntas que poderiam chegar. Como que funciona isso no seu dia a dia? É isso. Ter uma ótima interlocução interna para que as pessoas te respondam e respondam perguntas que muitas vezes elas não estão prontas ainda para responder, né? Ou seja, qual o impacto disso, daquilo, ainda não sabemos. Como é que eu encapsulo isso e levo alguma resposta para o mercado? Nem sempre você tem que ter todas as respostas, mas precisa estar preparado para pelo menos saber o que está falando. Uma decisão tarde da noite no Congresso que muda uma medida, um PL, pode ter impactos para o negócio. Então é comunicação. No outro dia de manhã, no dia seguinte de manhã, já começar no WhatsApp e acessando as pessoas internas para eventualmente, né, conseguir pegar algum insight, alinhar, ter um comitê interno de comunicação, combinar com os parceiros, com o jurídico, com o CFO, com o CEO, se perguntarem isso, se perguntarem aquilo, não para. Você sai de folga no fim de semana ou nas férias, tem que ficar de olho nas notícias. Antes da gente falar de habilidades, que você já bem pontuou, compartilhe um caso aqui com a gente, algo que já aconteceu na sua trajetória, bem sucedido ali, de algo que aconteceu e que você, como RI, já estava preparado para lidar com aquela situação. Que eu já estava preparado? Olha, situações de, por exemplo, M&A. O M&A, por muito tempo, ele segue sigiloso, né? Você tem um timing certo para isso ser anunciado. Eu vivi alguns, né? Um recentemente, no ano passado. Então você já começa a construir a narrativa junto com os peers internos para como
trazer essa informação para o mercado, qual o timing disso, como se preparar para as perguntas. Acho que esse é um tema. Gestão de crise pode acontecer a qualquer momento, um cisne negro. Você não vai ter o tempo ideal, mas precisa, enfim, mobilizar as pessoas no seu entorno para discutir, para conversar, para pegar os inputs, para trazer inputs de fora. Mas é isso, é muito dinâmico, né? Qualquer coisa pode mudar a qualquer momento. Legal. Quando você estava lá dentro ali de uma área não RI ainda e recebeu o convite, a gente comentou ali do plano de fundo, o que você achava, mas quais foram as principais habilidades que você teve que adquirir naquele momento do passado? Eu trazia na bagagem finanças, contabilidade, questão tributária, essa já é uma base bem essencial. Profissional de RI não pode ser jamais uma pessoa só de compliance, né? Só regulatório, CVM, arquivamentos. Comunicação, precisei talvez evoluir um pouco nessa frente, e como ajustar o discurso, a narrativa, como se adaptar a diferentes públicos, né? Internamente você tem um tipo de comportamento nas discussões. Externamente, você tem que moldar isso aos diferentes públicos. Eu acho que eu tive que aprender bastante a conhecer a empresa e todas as diferentes dinâmicas acontecendo dentro daquele ecossistema vivo e conseguir traduzir isso para o mercado, né? Para os investidores, para os bancos, para os seus sites. A estratégia, os objetivos, quais são as fortalezas, né, as vantagens competitivas dessa empresa. Então, você precisa acabar tendo um conhecimento do negócio muito maior do que você tinha quando fazia uma parte daquele mecanismo todo. Então, como finanças de uma caixinha, de uma VP, eu me preocupava muito com aqueles temas. Como RI, embora você não seja talvez um tomador de decisões de negócio no dia a dia, você precisa ter uma visão holística de todo o negócio, de todas as frentes, e pode e deve ser um influenciador da tomada de decisão. Então, acho que eu sempre tive essa sensação de que eu nunca sabia o bastante sobre a empresa, né? E é isso mesmo, acho que a gente nunca sabe o suficiente, talvez nem o CEO saiba tudo sobre a empresa, mas essa é uma dinâmica bastante presente ali no dia a dia do profissional de RI, e como eu falei, tem que se interessar, tem que acompanhar a política, tem que acompanhar a economia, tem que entender de tesouraria, tem que entender dos negócios, de digitalização, de canal, enfim, todos esses aspectos você precisa incorporar ali. Então, acaba sendo um profissional muito versátil, né? Talvez não seja profundo em nenhuma dessas frentes, mas capaz de ter o conhecimento necessário, né, em cada uma delas. Legal. Se a gente fosse colocar 3 grandes habilidades para ser um RI estratégico, qual que seria, Luiz? Eu gosto de pensar que, quando eu penso em trazer alguém para a área de RI, eu penso muito na parte do conhecimento de finanças, e aí envolve aquilo que eu já comentei, envolve contabilidade, precisa saber a parte tributária também, o essencial, pelo menos. Precisa ser uma pessoa, falando em talvez soft skills, né? Uma pessoa bastante lógica e ao mesmo tempo criativa, né? Quando você junta finanças com marketing, com comunicação, porque criatividade faz parte do nosso dia a dia, criar formas diferentes de se comunicar, né? E como comunicar, como engajar, como buscar o público que a gente quer trazer para próximo da empresa. Tem empresa que todos os investidores acompanham, tem empresa que precisa ir atrás dos investidores e dizer: ei, olha aqui, quero que você veja o que a gente está fazendo. Então, acho que essas são algumas das habilidades. As técnicas eu já falei. Comunicação é bem importante também, mas sem essa base financeira, contábil, tributária, não funciona. Porque você fala muito de resultados no dia a dia. Você tem que ter uma conversa nivelada ali com os stakeholders, com os sell sides e buy sides, muito sobre impacto, capital de giro, estrutura de capital, margens,
e uma ROIC e outras medidas, outros indicadores ali que, se o RI for fraco, ele não consegue contribuir com esse público, né? Legal. Você trouxe aqui um ponto super legal, que é essa habilidade da lógica, desse soft skill, que você uniu ali a lógica, a criatividade e inclui ali a parte do marketing. Hoje, como que tem sido a sua dinâmica com essa área, o marketing? O que o RI tem feito referente a esse assunto? Estou numa empresa e vim de outra empresa em que o marketing é fundamental, porque são empresas também voltadas para o consumo, né? A Positivo hoje vai muito além do mercado de consumo, mas marketing é fundamental. Existe o marketing institucional, o marketing de produtos. A gente tem uma boa relação bem próxima com o time de marketing, eles nos apoiam, nos informam das campanhas, nos educam sobre as campanhas institucionais ou de produtos, e nós como RI pensamos em como aproveitar isso para também levar para o investidor, não ficar levando só número ou só decisões estratégicas, mas também engajá-los nessa frente. Então vou dar um exemplo. Eu sempre peço para o time de marketing nos envolver em eventos, feiras, congressos, enfim, onde o que a gente vai estar participando que de repente poderia ser um conteúdo legal para eu mostrar para o meu público. E temos participado de feiras que são voltadas para clientes e que o time de marketing que organiza, e nós convidamos atualmente investidores para participar, para ter aquela visão do cliente. E tem funcionado muito bem. Campanhas institucionais ou, enfim, campanhas que vão para a mídia, isso chega para a gente e nós tentamos incorporar no conteúdo de RI. Abro uma apresentação de resultado com um vídeo institucional, falo de um lançamento de um produto, pego imagens, pego vídeos. Então, acho que tem uma contribuição mútua e hoje eles perguntam para a gente também, isso aqui é interessante para vocês? Será que o teu público vai gostar? Se eu levar isso aqui para a mídia ou para a imprensa, como é que você pode contribuir ou participar disso? Pegam meus inputs também. Então a gente acaba trabalhando juntos, é uma área bem importante para nós de RI também. E como a Positivo hoje tem se utilizado das redes sociais para conversar ali com sua base de stakeholders, analistas, investidores de uma maneira geral? Bom, a Positivo tem seus próprios canais, né, e suas próprias campanhas. Eu acho que a gente tem oportunidade aqui para criar algumas coisas ainda, né? Por exemplo, acho que cada vez mais comum os RIs criarem podcasts e webcasts para trazer, talvez, ou criar uma proximidade maior com o seu público, né? Fazer entrevistas com pessoas internas ou internas, é algo que eu quero fazer, por exemplo, em algum momento. Acho que RIs podem criar mais conteúdos digitais, conteúdos de vídeo, usar as mídias sociais para se comunicar, LinkedIn, obviamente, acho que todo mundo já faz isso, não tem nada de muito novo, vídeos, criar conteúdos interativos, apresentações digitais, usar tecnologia, como, por exemplo, um sistema de targeting com uma ferramenta como a da MZ, por exemplo, que nos ajuda a segmentar o meu público e ajustar a nossa comunicação para esse público de investidores, é algo que a gente faz bastante também, mas acho que as oportunidades hoje são muitas, tem que se cuidar só para não se perder e também nunca esquecer dos canais oficiais, né? Não revelar nada de sensível no canal errado, os canais oficiais continuam existindo, né? As publicações para CVM e depois a gente pode usar a mídia para complementar ou dar mais alcance, né? Excelente. Você trouxe aqui um elemento importantíssimo, targeting. Como que você tem feito hoje dentro da Positivo? A gente mapeia gestoras por região, São Paulo, Rio, começando a olhar fora também, ainda tenho muito espaço para buscar investidor fora, mas por diferentes razões isso ainda está um pouco mais difícil. Buscamos os contatos, olhamos o perfil da gestora, o perfil das estratégias, se aquilo faz sentido, formulamos essa lista e aí começamos o contato. Não pode ser de forma muito incisiva, muito insistente, mas compartilhando um material, compartilhando um link, convidando para um evento. Quando algum banco nos convida para um evento, eu compartilho essa minha lista de targets com o banco e pergunto se eles poderiam eventualmente usar essa lista do convite para nomes que não estão na base deles.
Então a gente tem de tempo em tempo atualizando esse targeting, e eu vou te falar, passa 3 meses, muda muita coisa. As cadeiras mudam, as pessoas não estão mais lá, a gestora não existe mais, se fundiu. A gente está num processo de consolidação desse mercado, né? Por diversas razões, as assets têm sofrido bastante, muitas têm desaparecido, se consolidado, então o teu targeting está sempre obsoleto, tem que ser uma tarefa constante. E nessa tarefa constante, porque afinal fica obsoleto todas essas pessoas, esses contatos da empresa, é um trabalho que você sempre está fazendo um novo target, sempre está buscando, sempre rodando um novo relatório disso, desse determinado assunto. E como que fica o seu dia a dia nisso? Como que você se organiza para sempre estar buscando e sempre fazendo esse trabalho? A gente está se perguntando o tempo todo o que nós poderíamos fazer de diferente, né? Eu acho que eu estou numa empresa em que a gente tem que correr mais atrás dos investidores do que o inverso. Ampliar o nosso alcance, né? A gente não é suficiente conviver só com aquele universo de pessoas que já nos conhecem. Tem uma miríade de investidores lá que ainda não conhecem a nova história da empresa, por diferentes razões. Então, no dia a dia, a gente está sempre se cobrando que oportunidade a gente tem. É um evento, vamos fazer um café, vamos convidar para algo, vamos chamar para almoçar, vamos lá para aquela cidade onde os bancos não chegam e mapear quais são as gestoras ou outras empresas de investimento que lá estão e que nós poderíamos visitar. Então, o targeting é a base disso. Essa proatividade, essa busca constante de fazer coisas novas, sempre pensando isso é uma oportunidade, poderia convidar alguém. Recentemente teve um webinar da empresa para clientes, voltado para clientes convidados para apresentar novas tecnologias de servidores junto com o nosso parceiro americano. Eu pensei, bom, se é uma linguagem para cliente, não é uma linguagem interna, acho que funciona bem eu convidar alguns investidores. Em cima da hora, fiquei sabendo, convidei, tive uma boa participação, o pessoal gostou. Então é isso, provocar. Acho que o tempo todo não fazer sempre as mesmas coisas, mas pensar em que tudo pode ser uma oportunidade para engajar algum perfil de investidor. Não. Legal. Hoje, como está a sua base acionária? A gente tem mais concentração em gestoras locais e uma boa base de pessoas físicas, né? Claro que pessoas físicas também hoje estão todas aí na renda fixa, mas é uma empresa que como é uma empresa, minha teoria é que como é uma empresa de consumo, a Positivo é conhecida por 10 entre 10 pessoas no Brasil. Muitos investidores pessoa física se familiarizam com empresas que eles conhecem, investem em empresas que eles conhecem e consomem. Então é uma base importante para a gente olhar também e, obviamente, gestoras institucionais. Acho que o desafio maior está nas grandes gestoras. Assim, tem aquela questão do volume financeiro, do ticket médio. Então tem espaço para a gente buscar muitos nomes ainda que no momento estão mais focados em outras teses, mais defensivas, não estão assumindo muito risco, estão sofrendo resgate, mais de 30 bi de resgate nesse ano, 3, 4 anos já sem IPOs, é um momento bem difícil para a RI. Todo esse momento exige que o RI seja muito criativo. Tem algum caso que você teve que criar algo nesses últimos tempos? Acho que nada muito fora da caixa, assim. Criar oportunidades a partir de coisas que a gente já faz, né? Temos tentado ser também conscientes financeiramente, né? Não tem um orçamento que dá para fazer tudo o que eu quiser, mas pensando sempre em oportunidades em que a gente possa otimizar algo que já vai ser feito para, de repente, englobar, encaixar ali o meu público. É o trabalho que a gente tem feito hoje. Legal. Sobre narrativa, a gente pensa ali na construção de uma narrativa financeira bem elaborada pelo RI. Como você articula essa construção da narrativa? Sim, é um trabalho quase todo dia, né? Porque são inúmeros temas, inúmeras variáveis, inúmeras coisas acontecendo. Muito importante aquela questão do bom relacionamento interpessoal, né? Acho que você tem uma boa base de contatos externas, mas internamente o RI tem que navegar bem. Eu estou numa empresa em que está espalhada pelo Brasil e até fora do Brasil. A maior parte dela não está aqui em São Paulo. Então, eu tenho que estar buscando. Eu não vejo as pessoas no dia a dia. Eu acho que tem
uma perda de qualidade. Mas isso tudo para dizer que precisamos conhecer as pessoas-chave dentro da empresa, nutrir essas relações. E em algum momento, essa cultura de que, poxa, o RI pode precisar dessa informação, sempre acontece. Eu tenho o privilégio hoje de estar cercado de líderes da empresa que me respondem imediatamente, tudo o que eu preciso. Então, é estar conversando com as pessoas-chave da empresa o tempo todo, para pegar detalhes, informações, tirar dúvidas, trazer informação de fora para dentro, né? Usar aqueles insights que nós pegamos do mercado para ajudar na construção da própria narrativa, da interna, da comunicação interna, ajudar no processo decisório, como eu falei, e validar, né? Assim, qualquer material que a gente põe na rua, eu sempre busco algumas validações com o time de comunicação, com o time de jurídico, passa pelo CFO, passa pelo CEO, tem que tomar cuidado com todas essas peças que a gente põe, né? Eu vou fazer uma apresentação semana que vem, estou envolvendo o VP da área, estou envolvendo outras áreas, vou passar uma cópia para o CEO dar uma olhada, ele dá inputs, acho que tem que tirar isso, vocês não estão falando daquilo. Então tem que envolver muita gente no processo, né? É uma grande articulação para fazer as coisas darem certo e funcionar da melhor forma. E os executivos gostam de saber que eles estão sendo envolvidos e estão sendo convidados a participar desses eventos, né? Então eu vou levar o vice-presidente de segurança eletrônica para um evento. É importante para a área dele ganhar essa visibilidade. Vou levar o vice-presidente de servidores, da área corporativa, para falar com investidores. Ele também sente como é esse ângulo, né? Como o investidor pensa, que pergunta, porque o investidor pesquisa, ele olha outras empresas. O RI acho que poderia fazer um pouco mais disso, mas o investidor tem mais acesso. E aí ele traz esses modelos e desafia. É bom para o executivo ter essa vivência também. Eu acho que essa troca de fora para dentro, o RI pode propiciar, dá visibilidade para os executivos, valoriza o passe deles. A gente tenta fazer bastante isso. E para os investidores que olham o fundamento, é importante conhecer quem está nas diferentes linhas, né, com a mão na massa, executando. É uma perspectiva bem importante para o investidor e é importante para o RI conseguir criar essa... Se ele tiver numa empresa que os executivos não gostam de falar com o mercado, não vai funcionar bem. A Positivo está ali constantemente renovando o seu portfólio, mudando, criando novas coisas. E como levar isso, como deixar todos os investidores cientes de tudo que está acontecendo dentro da Positivo? De fato, a empresa evoluiu muito. Hoje, dia 10 de julho, saiu, publicamos em vários veículos, né, de mídia sobre a chegada de novos membros para a nossa governança, né? Temos um novo presidente do Conselho de Administração e um novo membro do Comitê de Estratégia e Novos Negócios, e que tem uma base fortíssima em tecnologia, passaram pelas maiores empresas do mundo, experiências globais, nomes com um currículo assim, admirável e que vão ajudar a acelerar a nossa estratégia, trazem mais robustez para a nossa governança, né? Então, e hoje saiu justamente uma das notícias no InfoMoney, era sobre do primeiro PC de milhões de brasileiros a uma oferta de servidores e serviços para a inteligência artificial. Então, acho que assim, em poucas palavras, mostra que a gente já há bastante tempo saiu daquele modelo monocanal, monomarca, para uma empresa com uma amplitude de soluções voltadas para o segmento corporativo sem ter saído do varejo, né? Então, hoje, 70% quase da receita da empresa já não é varejo, é B2B, instituições públicas e privadas. A gente tem uma fortaleza, uma penetração muito forte no setor público também, e com uma oportunidade ainda no futuro de explorar novas avenidas e não só a venda de infraestrutura, mas toda essa parte de serviços. Temos soluções de pagamento, segurança eletrônica, os servidores que eu já falei, toda essa frente de serviços de gestão de TI para empresas, que ganhou muita robustez agora com o M&A que nós fizemos no ano passado, muda a dinâmica do negócio, foi uma aquisição transformacional. Por outro lado, qual que é o desafio aqui, né? Toma um tempo para todas essas verticais começarem a contribuir, né? Algumas são incipientes,
outras estão crescendo agora, estão na rampa, né? Talvez no início da rampa. Serviços é algo novo que nós acoplamos. Existe ainda a oportunidade das vendas cruzadas ou cross-sell entre, por que não vender serviços para um cliente de hardware, para o cliente de serviços vender o hardware, vender os servidores, vender as soluções que eles precisam para toda essa infraestrutura, coisas que a gente nem capturou ainda. Vai começar a estar executando essa estratégia. Então, é um trabalho diário, constante, e construindo essa narrativa. Preciso chegar a mais pessoas. Um dos desafios é exógeno, né? Os investidores estão atualmente buscando teses de menos risco. Estão olhando talvez empresas que já estejam com momentum, que já estejam entregando retorno e criando valor, menos alavancadas, menos expostas a juros, e pelo contrário, a gente tem exposição a juros. Nós estamos numa fase de transição da estratégia. Os benefícios disso estão começando agora a acontecer, mas talvez depois eu olho. Então, e tem o tamanho, small cap, acaba não entrando no radar de muitos investidores, mas eu não me convenço de que isso é suficiente para não deixar de procurar, né? Para não deixar de bater na porta desses investidores. Então, o que a gente faz, a gente bate na porta, recebe vários nãos e recebe vários sims, e uma hora, em ondas, eu acredito que a gente vai começar a ganhar mais e mais visibilidade, e aí o grande vai começar a olhar também. Simplificando, é esse o racional. Mas é o tempo todo repetindo essa história inúmeras vezes e em inúmeras ocasiões para diferentes públicos, de diferentes formas, na mídia, com RI, com os nossos próprios veículos, e assim vai. Muito legal. E como fazer tudo isso? Hoje, como que é estruturado o seu time de RI internamente? Um time enorme, de 3 pessoas, como todo RI, né? Eu já tive em outras funções, ou mesmo em RI, já tive times maiores. Em outras funções, em finanças, eu tive times bem maiores, mas RIs, a não ser de empresas muito grandes, né, costumam ser estruturas bem enxutas. Então é aquilo que eu falei. O profissional tem que ter várias habilidades, tem que ser bem versátil para conseguir executar várias funções e conseguir navegar em diferentes temas, conseguir adaptar a linguagem para um executivo de tecnologia, para um executivo de marketing, para um investidor de renda fixa, para um investidor de renda variável, como que eu falo com o cara que é mais, short, o cara que é mais long, como é que eu falo com o banco, com o sell side, e assim vai. Então, são 3 pessoas que se viram ali no dia a dia e pede muita ajuda, né? A gente depende muito das outras áreas, então a gente pede muita ajuda internamente também. Muita ajuda, excelente. Hoje, como que você tem visto a questão do seu site de RI? Funcional, acho que uma ferramenta importante, precisa estar muito acessível, funcionando. Lei de Murphy, quando algo não funciona, alguém descobre e alguém te manda um WhatsApp dizendo estou tentando baixar o documento. É da MZ, normalmente funciona, acho que muito bem. Precisa talvez dar uma repaginada, uma renovada, a gente precisa parar para fazer isso, mas é a primeira fonte de informação, né? Os sites de RIs costumam ter uma estrutura dorsal ali muito parecidas, né? Onde é que eu encontro informações sobre administração, governança, todas as publicações, os resultados. Então, acho que dá para explorar mais, né? Dá para ter mais conteúdo, vídeo, dá para ter ali links, sessões que são interativas, enfim. Então, é uma ferramenta importantíssima, não pode nunca deixar de funcionar, porque no momento mais crítico, se alguém não puder baixar um documento, aquilo gera já algum tipo de estresse, né? Legal. E o call de resultado, como que você tem visto a evolução dele, ainda mais por ser de uma empresa de tecnologia? A gente faz o call de resultado ao vivo, vídeo, conferência, né? Eu acho que é como a maioria das pessoas fazem. A gente já teve uma bancada com toda uma equipe técnica acompanhando. Hoje a gente cortou custos, reduziu, faz numa sala de reunião com a estrutura de videoconferência que está ali. Então a gente simplificou esse processo mais por uma questão de otimização aí de recursos. Mas tem que ser assim. Eu acho que ao vivo, executivo, eu trago vários executivos, não é só uma pessoa falando. Eu gosto muito dessa... Como é uma empresa com verticais, com dinâmicas bastante... muita coisa em comum, mas muitas assim, idiosincrasias em cada uma dessas verticais.
às vezes só o executivo daquela área consegue falar com mais profundidade sobre aquele tema. Então, eu coloco à disposição do público que assiste a videoconferência os principais executivos de negócio. E as perguntas vão se alternando. Eu quero falar sobre como é que está o mercado de instituições públicas, como é que está o mercado de servidores, como é que está o mercado de serviços. Então, eu mostro quem está, né? Eu acho que a riqueza disso é mostrar quem são os líderes dessa empresa, conseguir falar com mais competência, mais profundidade sobre cada um dos temas, não sobrecarrega tanto o CEO ou o CFO, mas é este modelo ao vivo, que o Q&A ao vivo responde as perguntas ali na hora, 1 hora e pouco de conversa, é assim que a gente faz. Legal. E pensando em dinamismo e melhores práticas, tem algum relatório dentro ali do RI que você criou e que você utiliza, que o C-Level gosta muito de receber esse tipo de relatório? Qual é o tipo de informação que está nesse relatório? Tem sempre oportunidade para criar diferentes formatos, né? Eu acho que para fora a gente acaba usando muito as apresentações institucionais, vai para um evento, publica uma apresentação nova, olha algumas coisas com diferente ângulo, com mais ou menos profundidade. Para dentro nós temos usado, acho que também não é muito diferente do que os RIs fazem, né? Um boletim diário com movimentação da base, com como é que está os aluguéis, como é que está o short, compradores, vendedores, como é que estão os peers, faz um gráfico de comparação com peers, com benchmarks, enfim. Esse é um boletim diário que vai para um grupo menor. Eu te falei um pouco da distância física e tal, né, do C-Level. Então a gente tem um boletim mensal em que a gente conta um pouco mais sobre como foi o mês, como foram as interações, com quem nós conversamos, quais foram os principais pontos trazidos, qual é a evolução da base acionária num período maior e não só aquela foto diária. Que mais? A gente traz a evolução dos aluguéis, do short, eu trago links para entrevista, para notícias que nos impactam, eu anexo relatórios que a gente recebe de diferentes fontes, então construo alguns materiais assim para garantir que, né, os líderes ali entendem como é que está a dinâmica da área, o que os investidores têm perguntado. E agora a gente está trabalhando com o time de TI para criar conteúdos por meio de IA, né? Então tem várias frentes de IA acontecendo dentro da empresa. A gente está testando alguns agentes, a gente está criando já um agente próprio para, num primeiro momento, facilitar acesso à informação quando eu estou numa conversa, numa reunião, por exemplo. Em vez de eu ficar acessando um relatório, um site, já faço a pergunta para o agente, me fale qual foi a margem, como é que se comportamentou a receita de tal segmento. É nesse ponto que a gente quer chegar. Isso está sendo construído, tanto pelo time de RI quanto pelo time de TI. E o time de TI está construindo agora também pelo Copilot uma newsletter diária, e a gente está ajudando a filtrar ali quais são os temas para que isso seja compartilhado dentro da empresa. São os primeiros passos, mas acho que a gente vai ter oportunidade para ficar evoluindo e criar mais conteúdo ali usando agora a IA, né? Legal. Para ajudar o RI, você comentou desse agente próprio. O que mais você está pensando em utilizar de AI lá dentro? Seja para vocês, time de RI, ou seja para o público? A gente quer chegar num ponto em que nós teremos assim todo um histórico de informações nossas, né, já treinadas nesse, um IA um agente já treinado com todo esse conteúdo para que facilite e acelere as buscas. Eventualmente que possa nos ajudar a começar a escrever os nossos relatórios, por que não? A já fazer análises, enfim, acho que as possibilidades são muitas. Num primeiro momento é mais um agente que disponibilize anos e anos de informação ali de forma muito ágil, e a gente vai evoluir a partir disso. Mas talvez chegue a um ponto em que ele possa já fazer parte dos relatórios para a gente, das análises. A gente já usa os agentes disponíveis para ajudar a moldar uma comunicação, para fazer consultas, para melhorar textos, para revisar, para traduzir. Nossa, não pago mais tradutor há muito tempo. Antes até mesmo do IA, a gente já tinha dispensado tradutores. Então acho que são essas frentes e tem mais aí para explorar, a gente vai por etapas. ESG é um tema que os analistas e investidores te questionam muito? Veja só, a empresa evoluiu bastante em pouco tempo em ESG.
né? Acho que a gente organizou a estratégia aqui de ESG, a empresa já fez muita coisa, muitas iniciativas, mas nós mudamos a governança de ESG, trouxemos um líder para cuidar dessa área que tem feito bastante em pouco tempo. Isso já se reflete, né, nas certificações que a empresa vem obtendo, nos nossos relatórios anuais de sustentabilidade. Hoje a gente tem um selo, um certificado ouro do EcoVadis, que nos coloca entre as top 2% das empresas mais sustentáveis do mundo que tem o EcoVadis, né? Coisas que a gente não tinha. Mas como é que eu definiria o nosso ESG hoje? Pragmático. Ele é muito voltado para melhorar a nossa competitividade, atender às exigências regulatórias todas e também as exigências dos nossos clientes que vão além do regulatório. Temos evoluído em tudo isso. Eu diria que os investidores, pelo menos no ambiente em que eu transito, e eu acho que considerando esse contexto de volatilidade, de estresse no mercado, eles têm olhado mais para a governança, tá? Talvez o social e ambiental voltem a ter mais visibilidade assim que as turbulências se acalmarem um pouco. Mas governança, sem dúvida. Social, ambiental, menos. Legal. Partindo aqui para o final da nossa conversa, Luiz, se a gente fosse sintetizar tudo que a gente falou aqui, quais 3 pontos principais você deixa para os profissionais de RI para eles se apropriarem disso na jornada deles? Ótima pergunta. Eu acho que a função de RI, ela parece às vezes tão específica, né? E muita gente na empresa ou nas empresas às vezes nem sabem exatamente qual o papel dessa área, mas ao mesmo tempo ela é bem complexa, né? Pelas coisas que a gente já conversou, tem muitas facetas envolvidas, né? Em torno do que a área precisa conhecer e saber fazer. Tem muito dinamismo envolvido, os mercados não param, o RI tem que estar atento a tudo que está acontecendo dentro e fora da empresa. Não sei se são 3, se eu consigo resumir em 3. Pode ser mais. Características, mas eu volto àquela questão dos conhecimentos, né? Um profissional bem versátil e que tenha bastante conhecimento financeiro, contábil, fiscal, que se interesse por política, por economia, por eventos macroeconômicos e até geopolíticos, porque tudo isso reflete no ambiente de negócios. A parte da comunicação, que esteja capacitado a conviver em ambientes de alta pressão. Pressão vem de todos os lados. O profissional de RI, ele sofre muito, né? Porque ele apanha do investidor, ele apanha do sell side, daí ele apanha da gestão, daí ele apanha da imprensa, ele apanha de todo mundo. Ele tem que atender todas as demandas ali. Quando tudo está bem, não é mérito do RI. Quando tudo está mal, pode ser culpa do RI também, né? Ou ele entra ali ele é um dos culpados também. Então tem um lado ingrato, mas tem um lado, acho que bastante recompensador de você realmente ser chave ali para a empresa. Um RI disfuncional é crítico, né? Pode ser desastroso para o desempenho da empresa no mercado, enfim, para a sua reputação institucional. Tem que ter bastante ciência disso, tem que gostar de ler, tem que gostar de entender a empresa, de se relacionar, como diz o nome da função, né? Relação com investidores, mas não é só com investidores. São inúmeros players aí. Saber ouvir bastante também é importante, né? Ouvir todos os pares internos, ter essa capacidade de adaptar a comunicação para os diferentes públicos e trazer inputs para dentro também, não só de dentro para fora, mas se preocupar em tentar contribuir ali para as decisões que a empresa tem que tomar. O RI pode ser instrumental nesse caso. Então, é uma pessoa que não pode ter um ângulo só, tem que ser multifacetas aí em termos de habilidades e de perfil. Não é um perfil muito fácil. Muito legal. Luiz, obrigado por ter participado e compartilhado um pouco dessa sua trajetória inspiradora, viu?
Agradeço, é um prazer estar aqui, espero poder voltar mais vezes e, como eu disse, vocês são parceiraços nossos e de todos os RIs, né? Obrigado, Luiz. E esse foi mais um episódio aqui do nosso IR Talks. Não deixe de acompanhar os próximos episódios. Tchau, tchau e até o próximo.